Meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 27. Vamos começar a nossa leitura aqui no versículo de número 30. Gênesis, a palavra Gênesis é origem, começo, início. E o livro de Gênesis, ele tem 50 capítulos e trata do início da criação de Deus. Interessante que os primeiros capítulos de Gênesis, todo ele está cheio de vida, mas ele termina com um caixão e um corpo morto dentro dele. Então, já no início, que era projeto de Deus, haver vida, o encerramento do primeiro livro termina com morte. Algo trágico aconteceu no transcurso da raça humana, para que tudo que era vida tivesse a experiência da morte. Capítulo de número 27, versículo de número 30, disse: E aconteceu que assim que Isaque havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaque, seu pai, Esaú, seu irmão, veio de sua caça, e ele também havia feito uma carne saborosa e trouxe para o seu pai, e disse ao seu pai: Levanta-te, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que a tua alma me abençoe. E Isaque, seu pai, lhe disse: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. E Isaque estremeceu excessivamente e disse: Quem é? E onde está aquele que tomou a caça e a trouxe a mim? E eu comi de tudo que antes de tu vieras, e o abençoei? Sim, e ele será abençoado. E quando Esaú ouviu essas palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, ó meu pai. E ele disse: Teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E ele disse: Não é o seu nome com razão chamado Jacó? Pois ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura, e eis que agora tomou a minha bênção. E disse ele: Tu não reservaste uma bênção para mim? Podeis sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre o grande impostor. E uma das coisas que a Bíblia não faz é colocar panos quentes sobre os erros dos seus personagens. A gente muitas vezes equivoca-se pensando: não, está na Bíblia, então todos os que estão na Bíblia são santos e sem qualquer mancha ou qualquer defeito. É uma grande equivocação. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, uma das suas características é expor todas as questões e pormenores dos seus personagens. Por exemplo, a Bíblia, ela apresenta o herói da fé. Mas por mais que ele é conhecido como o herói da fé, que é Abraão, a Bíblia também apresenta os seus fracassos. Que houve momento que era para ele confiar e ele não confiou. A Bíblia apresenta Davi como o homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus quer dizer que não tem qualquer desabono na sua conduta e no seu caráter. Não, a Bíblia também não passa por cima do seu defeito e do seu erro. A Bíblia apresenta a maquinação
terrível que ele assim instituiu para poder ficar com a esposa de Urias, e ainda tramou a morte deste homem. A Bíblia apresenta Pedro como um dos principais apóstolos. O único homem que andou, depois de Jesus, que andou sobre as águas, fora Pedro. E mesmo assim a Bíblia já não passa por alto os seus erros. Quando Pedro nega Jesus, quando Pedro duvida de Jesus, são questões que a Bíblia sempre apresenta. Então todas as vezes que você vê alguém, um personagem bíblico, nas páginas dela, procura conhecer a história desse personagem. Porque na Bíblia, muitas vezes, nem tudo que começa com uma pincelada de fracasso termina em fracasso. E nem tudo que começa com a pincelada de sucesso termina em sucesso. Porque a Bíblia, ela simplesmente narra. E nas suas entrelinhas você pode ver que os personagens têm a responsabilidade de tomarem decisões. E essas decisões podem serem no âmbito positivo ou podem serem no âmbito negativo. Hoje nós vamos para o grande impostor. O grande impostor. A palavra impostor, ou o significado desta palavra impostor, é aquele que diz ou faz imposturas, embusteiro, mentiroso, trapaceiro, é aquele que não demonstra os seus sentimentos, falso, fingido, hipócrita, é aquele que acha superior, convencido, vaidoso, é aquele que se faz passar por outro, charlatão, ou aquele que propaga falsas doutrinas. Então, o impostor é alguém que aproveita certa ocasião para se fazer passar por outro ou por alguém. Impostar. Por exemplo, tem umas pessoas que eles gostam de impostar a voz, né? Ele conversando com você no normal, ele tem uma voz natural, normal, porém quando dá o microfone para ele, ele imposta a voz. Ele começa assim tipo Napoleão Falcão e termina tipo o Zé Fino, né? Na hora é aquele vozeirão, 5 minutos depois ele está tipo voz de gato engasgado com bola de pelo. Porque ele impostou a voz. Ele não é aquilo, né? Ou então alguém que veste uma roupa nova e acha que ele é a última Coca-Cola do deserto. E de repente todos descobrem que o único novo nele é a roupa. O restante, o charlatão, aquele que engana com uma doutrina falsa. Então o impostor é uma pessoa desta natureza, que se faz passar por alguém e que tira vantagem através de uma forma não lícita de um incauto, de uma vítima. Muitas pessoas assim. Outros sim. Estava lendo esta semana sobre um filme, Prenda-me se puder, que apresenta o personagem como um impostor. Ele consegue viver enganando como médico, ele consegue viver enganando como um grande piloto de avião, ele consegue viver enganando como um grande cientista. Então o impostor é alguém que vive de engano. E a história secular está cheia desses acontecimentos. Quantas vezes você já não tem visto na imprensa alguém apresentando como doutor fulano de tal, e essa pessoa não tem CRM, essa pessoa nunca sentou num banco de uma universidade para estudar medicina ou advocacia, e se intitula um doutor, um médico, algo dessa natureza.
e aproveita o incauto e pratica todo tipo de situações que deixa aquela pessoa numa situação mais difícil ainda. Isso acontece muito com as mulheres, né? Aquelas mulheres que não estão contentes com o seu corpo, porque tem algo de mais ou algo de menos, e elas então procuram certo cirurgião plástico, para dar uma melhorada, né? Dar um tapa na fisionomia, né? Melhorar um pouco o aspecto, melhorar um pouco a cara, e não está contente com aquilo, e não é pecado, viu? Não é pecado, se você tem condições, mas entre você fazer uma cirurgia para reparar certas coisas e dar oferta para a construção, não esqueça de ofertar para a construção, é melhor. Porém, não está contente e começa a procurar um cirurgião plástico para fazer certas correções físicas, correções de beleza, estética e coisa dessa natureza. E como este é um mercado bastante concorrido, que tem muita gente aí, dá dinheiro, porque a vaidade é alguma coisa que vale mais do que prato de comida, né? E então começa a procurar pela internet afora, aqui, ali, aqui, acolá, alguém que lhe faça uma certa cirurgia. E hoje os trambiqueiros, os impostores, eles estão esparramados para todo lado. E aí então, porque o doutor fulano de tal não é o pitangui, mas é o doutor, ele já fez alguma cirurgia, então vai lá e entrega o seu corpo para a pessoa dessa natureza fazer aquilo que ela pretende que se faça. Aí sofre uma infecção generalizada, vem a óbito, ou então o que era para ficar bonito fica mais feio ainda, e o desespero toma conta, né? A história secular está cheia de exemplos como este. Na vida religiosa, o que tem de impostor, porque o lugar mais fácil de passar por impostor é aqui, nesse quadrilátero aqui, ó. É o lugar mais fácil de passar por um impostor, porque aqueles que vão a uma plataforma de um púlpito de uma igreja, quando está falando, a audiência toma aquilo que ele está falando como verdade absoluta. E alguns crentes que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não vem escola dominical, não vem culto de ensino, o pregador falou. Ele nem vai conferir se aquilo que o pregador falou é condizente com o que a Bíblia afirma. Ele simplesmente come aquele enlatado e sai pronunciando muitas vezes até uma mentira. Quantas vezes, quantas campanhas. E se você notar, meu querido irmão, que a maioria das pessoas que utiliza do púlpito, da plataforma, para poder fazer as suas invencionices, sempre termina tudo em dinheiro. Começa lá, mas o objetivo é o seu dinheiro, o seu bolso. Não, Jesus cura, mas você tem que dar isso. Jesus faz, mas você tem que dar isso. Jesus faz aquilo outro, mas você tem que dar isso, né? E eu e você precisamos ter um cuidado muito especial. Se eu estou dando alguma coisa por uma cura, nada mais estou fazendo do que cobrar por aquilo, então eu tenho direito. O Código do Consumidor diz que se alguém fez uma oferta e você comprou, aquele que vendeu a oferta tem que arcar com as consequências, trazer o produto. E assim tem sido neste perfil religioso. Doutrinas falsas, ensinos falsos, costumes falsos, campanhas falsas, e todo tipo de falsidade tem feito em nome de Deus. Mas fique tranquilo, o dia que Jesus puxar a cordinha, o dia que Jesus trazer tudo para o juízo, vai ser um Deus nos acuda. Porém, meus queridos irmãos, hoje, os impostores, eles, assim como as pessoas descobrem um golpe e começam já a se precaver para aquele golpe, então os impostores, eles começam a maquinar um golpe novo, né? Por exemplo,
quase ninguém mais cai no conto do bilhete premiado. Mas tem uns gananciosos que ainda caem. Ali não sabe quem está dando golpe em quem, né? Se é o camarada que está vendendo o bilhete ou se é o outro que está comprando o bilhete para ficar rico. Mas tem alguns contos do vigário, como diz o pessoal, né? Que ninguém cai mais. E as pessoas já não caem mais. Porém, há outros que vão inventando os meios. Certa feita eu recebi uma ligação de alguém que dizia assim: olha, eu estou aqui com o seu filho, eu sequestrei ele, fala aí. E uma voz do lado de lá: papai, socorro, me ajuda, vai me matar, vai cortar os meus dedos, e aquela coisa toda. Aí o camarada queria um valor lá para soltar o meu filho. Eu falei: faz o seguinte, dá um tiro na cabeça dele. Mas é o seu filho, você está mandando matar? Pode matar, mata. Que filho ruim como esse aí não pode continuar vivo. Era um golpe. E quantos outros não têm dado golpe de todas as espécies? Então eu e você precisamos ter cuidado. Eu já caí num golpe, e ainda só de lembrar me dói a alma. Me levaram 30 mil reais. Mas o sujeito está na mão de Deus. Aleluia. Mas vamos aqui para o nosso impostor mor. O nome do sujeito é Jacó. E o porquê que ele recebe este nome? Havia sobre Jacó uma promessa. Deus havia dito para sua mãe que no ventre dela tinha 2 filhos, eram gêmeos. Eles estavam dividindo a mesma placenta, né? Eles estavam dividindo o mesmo dentro daquele útero. E já lá dentro do útero estava uma briga de cavalo grande, um querendo enforcar o outro antes do nascimento. Pode pensar mais ou menos assim, uma briga de embriões. Um dizia para o outro: eu vou nascer primeiro. Não, você vai nascer depois. E aquela briga toda, já dentro do ventre. E a sua mãe então começou a pensar: bom, se a vida é essa, para que eu quero viver? E foi consultar a Deus o porquê que já havia uma guerra no seu ventre. E o Senhor disse: olha, no seu ventre tem 2 crianças, mas o maior servirá ao menor. Então Jacó, antes mesmo de nascer, ele já tem uma promessa sobre si. Qual era a promessa? Ele governaria o seu irmão, ele levaria a primazia dentro da família. É muito bom a gente ter promessa. Ruim é a gente fazer certos malabarismos para que esta promessa se cumpra. E a Bíblia diz que no dia do nascimento, nasceu primeiro Esaú, e logo em seguida atrás dele, agarrado do calcanhar, como que dizendo: deixa eu passar, aquela briga doida, vem o Jacó. A diferença entre os dois é que um é peludo, e colocaram o nome nele de Esaú, ou Edom, né? Peludo e vermelho. E o outro era liso. Mas pensa num cara liso, mas lisinho, bichinho, sem pelo algum no corpo. Parece que, pode notar, careca, orelhudo, magrelo, feio e liso. Completamente diferente do seu irmão, né? Nasceu aqueles 2. Bom, o pai de Jacó já inclinou para o primogênito. Era natural. Aquela questão de gostar mais do primogênito era algo natural, porque o pai ia dar a dupla porção da bênção patriarcal para o primogênito. Então havia uma queda toda especial para o lado de Esaú. E Esaú tornou-se um perito caçador. E Isaque, o seu pai, tornou-se um perito degustador das caças. Então o menino ia lá, matava um cervo. O pai dizia: maravilha. O menino ia lá, matava um teu. Oh, maravilha. Matava um queixada, matava uma anta. E o velho só. Se você quer ver gente alegre, põe eles para comer para você ver.
Se ele for brasileiro, então, eu acho que Isaac era brasileiro. Porque não é possível, ele gostava muito das caças que Esaú caçava. E ele ganhou o favor do pai. Ora, ele já tinha o favor, porque ele era o primogênito, ia receber a dupla porção. Depois ele ganha o pai pelo estômago, porque ele fazia comida saborosa para o pai. E o pai comia daquela caça e ficava feliz. E Jacó? Bom, Jacó, o liso, ficava na tenda, cuidando de ovelha. Em Jacó havia só um desejo: ele também queria ganhar o coração do pai. Essa é a realidade, porque todo filho quer se sentir amado pelo pai. E nós pais muitas vezes cometemos o desatino de amar um mais do que o outro. Você pode até ter uma preferência por algum dos filhos, porém isso jamais pode ser transparecido diante de ambos os filhos. Ah, esse Ricardinho sim, esse é o menino que me dá muito prazer, olha as notas dele, olha o boletim da escola dele. Mas você não, se você conseguir chegar a algum lugar, é muito milagre. Tem uns pais que são loucos a este ponto. O desejo de Jacó era somente ser amado, porém ele sabia que ele não tinha as virtudes que tinha o seu irmão. Ele não era um exímio caçador, ele era um varão simples da tenda, um sujeito pacato, tranquilo. Sabe aquele camarada boa vida? Se chove ele está contente, se não chove ele está contente, e ele está assim. A vida para ele é aquela vida de contemplação, e não a vida da ação, como um caçador que entra no mato e corre atrás da caça, enfrenta perigo e traz a caça. É diferente os dois. O que Jacó queria era um pouco da atenção do pai. Porém, ele não tinha a atenção do pai, mas tinha a atenção da mãe. E para nós que somos do sexo masculino, claro que valorizamos a nossa mãe no mais alto nível. Porém, a imagem do pai, para mim como homem, e para todos aqueles que são homens, é de um valor imenso. A imagem do pai, a imagem do homem para homem. É normal que o menino, o homem, diga: quando eu crescer eu quero ser como meu pai, porque ele se espelha no pai. A menina já se espelha na mãe. Esta é a ordem natural. Eu sei que tem uns cabeça de bagre aí fora que estão lutando para inverter toda esta ordem, mas não vai conseguir, porque maior é Deus e Deus é dominador sobre todas as coisas. Então o homem se espelha no pai. Ele quer ir passear com o pai, ele quer ir para o trabalho do pai, ele quer ir pescar com o pai, ele quer ir fazer as tarefas com o pai, ele tem o prazer de estar com o pai, porque o pai é o seu professor. E Jacó não tinha esta alegria, porque Esaú já tinha ocupado o primeiro lugar. Eu não estou aqui trazendo uma desculpa para Jacó por aquilo que ele fez. Não, eu só estou analisando o que eu penso, o que eu acho e o que eu vejo dentro das entrelinhas daquilo que a Bíblia apresenta. Um dia, Esaú vem do campo, vem de uma caçada, porque assim como tem dia do peixe, tem dia também do pescador. Assim como tem o dia da caça, também tem o dia do caçador. E aquele dia foi o dia da caça, nenhuma caça apareceu. E lá vem ele com fome. E Jacó tinha ficado na tenda. Você pode notar que ele não tinha carne para oferecer, ele tinha lentilha. Porque ele não era um homem do campo, do caçador, ele tinha lentilha. E Esaú chega com fome, e ele sente o cheiro das lentilhas, e diz para Jacó: me dá um prato dessa lentilha. Ele disse: eu só te dou se você vender a sua primogenitura hoje para mim. Olha, irmãos, o impostor, ele aproveita o momento de debilidade da vítima. Ele é calculista, ele é frio, ele aproveita aquele momento de fraqueza ou de debilidade que a vítima tem, para lançar ou desferir o seu golpe com sucesso. Esaú estava com fome, tinha tido um dia de caça frustrado,
Ele tinha sobre si somente a promessa da progenitura, que ia receber a dupla porção do seu pai. Porém, ele só poderia receber isso depois que o pai morresse. E pelo jeitão, o pai, estava bem forte. O que ele diz? Não, eu também não estou aqui trazendo uma desculpa para aquilo que Esaú fez. Ali era cobra engolindo cobra. Nada mais do que isso. Ele disse, estou para morrer de fome. E que valor vou ter depois de morto? Sobre a questão da promessa da primogenitura. E vendeu naquele dia por um prato de lentilha. Porém, Jacó não poderia ter dado essa lentilha gratuitamente? Jacó não poderia prestar um serviço humanitário de generosidade para Esaú? Não, meu irmão, está aqui, coma. Coma. Não, Jacó aproveitou o momento. Os impostores aproveitam o momento para poder tragar a sua vítima, para tirar aquilo que a vítima tem. Isso tanto no âmbito secular como no âmbito espiritual. Algumas pessoas dentro do próprio contexto religioso aproveitam o momento em que os crentes estão chorando. Ele consegue com a sua oratória levar a pessoa ao entusiasmo, ao sentimentalismo, a tal ponto de que quando aquela pessoa começa a chorar, ele então aproveita para surrupiar aquilo que a pessoa tem. Eu me lembro de um pregador que ele dizia, eu tenho que vender meu material enquanto os crentes estiverem chorando, porque quando eles pararem de chorar, eles não compram mais nada. Entendeu? É mais ou menos nessa direção as pessoas. E eu e você precisamos estar muito, mas muito esperto com esse tipo de gente. Agora, o duro é que essas pessoas, eles não vêm com uma marca na testa, dizendo, é um impostor. E o pior é que ali dentro daquela família, Jacó era irmão de Esaú. O impostor não perdoa nem os irmãos. Apareceu na frente, deu vontade, dá para tirar alguma coisa, ele vai fazer. Ele vai usar do engano, ele vai usar de uma oportunidade para tirar. E nós, como cristãos, nos dias em que estamos vivendo, nós precisamos ter muito cuidado com essa gente. Muitas vezes eles são até irmãos de fé, mas aproveita para tirar aquilo que você tem. Levante uma cerca de proteção, ore a Deus, para que Deus não deixe você cair na tentação de ser levado por um impostor. E ele então vende a primogenitura. Outra questão que esse impostor faz, passados os dias, Isaac pensou que ia morrer. Quem sabe teve uma recaída por lá, vai saber o que aconteceu com o velho, né? Vou morrer. E chamou Esaú, disse, Esaú, vem aqui. Olha, eu estou sentindo aqui uma dor na perna, eu estou achando que eu vou passar dessa para melhor. Faz o seguinte, pega as suas armas, vai lá no mato, mata uma caça da melhor, e vem e faz uma comida para mim. Porque eu de barriga vazia não consigo abençoar ninguém. Só consigo abençoar de barriga cheia. Faz uma comida para mim, para que a minha alma te abençoe. A mãe de Jacó escutou toda a conversa. Porque tem umas mulheres que gostam de escutar atrás da porta. Não é as de hoje não, elas sempre vêm no domingo. Gosta de escutar atrás da porta. Escutou a conversa e já chamou o Jacózinho. Jacó, vem cá, meu filho. Rapaz, a gente precisa dar um jeito. Precisa dar um jeito, porque seu pai vai morrer. Já chamou Esaú, e Esaú já obedeceu, já foi para o mato. É o seguinte, meu filho, vamos fazer um disfarce para você, e você entra lá e ganha essa benção, porque senão você está lascado. No princípio, Jacó ficou até pensativo, disse, não vou fazer isso não. Como é que eu vou fazer isso para o meu pai? Meu pai descobre isso e em vez de trazer bênção para mim, eu vou trazer maldição
Foi isso que ele pensou e disse. Ela disse: não, fique tranquilo, a maldição seja sobre mim. Faça o que eu estou te mandando. E ele jeitosamente fez. O impostor, ele usa de disfarce para enganar. Ele disfarça e disfarça muito bem. Ele veste até uma roupa original, mas o que está dentro da roupa é outra pessoa. Disfarça muito bem. E hoje nós temos uma quantidade de crente dentro da igreja que disfarça muito bem como crente. Aqui dentro ele é crente, mas na casa dele ninguém suporta. Mulher não suporta, filho não suporta. Um sujeito ruim. Como disse um irmão certo dia para mim, disse: pastor, o senhor pensa que meu pai é aquilo que ele apresenta lá na igreja? Eu queria que o senhor ficasse com a gente pelo menos um dia, o senhor saber como é que ele age lá dentro de casa. Tem alguns crentes, alguns irmãos na igreja, que ele veste um terninho, você olha para a cara dele e vê: mas esse é santo. Mas lá na casa, até o cachorro, quando vê ele, esconde debaixo da cama com medo. O cachorro chega, a recepção que ele dá para o cachorro é na bica. A mulher vem: meu amor, que amor da onde? E as crianças falam: que sai para lá. É um sujeito dessa natureza. Então na igreja ele é uma bênção. Fora da igreja ele é uma desbênção. Ele é uma tristeza, ele é um sofrimento. Hoje nós temos muita gente impostando assim, vestindo uma roupa de crente, mas na verdade não são crentes, vestindo uma roupagem evangélica, mas na verdade não são evangélicos. Muitos dizem: eu nasci num berço evangélico. O único evangélico era o berço. O sujeitinho que estava lá dentro não era, não. Estar na igreja, vir à igreja, viver o momento do templo, da igreja, isso não faz de ninguém evangélico. Aqui nós adoramos a Deus e aprendemos a palavra para conduzir-nos lá fora, de uma forma digna, de uma forma santa, no nosso tratar, no nosso viver, no nosso conviver com as pessoas. Então aqui é muito fácil, eu e você, passarmos por crentes. Mas e lá em casa? E lá na rua? E lá no trabalho? E lá na congregação? E lá quando ninguém está vendo a gente? Então nós impostamos algo para estar aqui, mas lá nós somos os verdadeiros. Então o que eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora. O que eu sou dentro desse templo, eu tenho que ser lá em casa. Se eu aqui sou santo, lá eu tenho que ser santo também. Se eu aqui sou um homem temeroso de Deus, lá eu também tenho que ser um homem temeroso de Deus. E lá, se eu sou temeroso de Deus, eu tenho que ser temeroso de Deus aqui também. Esta é a vida de um cristão. Deus está agoniado com este monte de crentes impostores, que vive uma vida dupla, uma para estar na igreja e outra para estar lá fora. Deus, irmãos, não se deixa enganar. É o que disse Gálatas. Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Aqui eu posso passar por crente. Aqui você pode me conhecer como crente. E lá fora? É lá fora o negócio. O impostor, ele usa um disfarce. Foi o que Jacó fez. Pegou a roupa do seu irmão, vestiu a roupa. Pois bem, a roupa caiu bem, mas os braços eram lisos, o pescoço também era liso. E ele disse para sua mãe: mas o meu pai vai me apalpar, e ele vai ver que eu sou liso. E aí, em vez de eu trazer bênção, será maldição. Não, com o couro do animal que eles mataram, ela cobriu o pescoço dele, cobriu os braços aonde estava o liso, fez a comida e trouxe para o pai. E olha o que ele disse: levanta, meu pai, para que coma da comida que eu te preparei, para que a tua alma me abençoe. Aí então o Isaac pergunta, diz: meu filho, mas como é que você encontrou esse animal tão rápido? Ele disse: não, o Senhor teu Deus me enviou
quer dizer, um animal doidinho para cometer suicídio, enviou para mim. Mentiroso. Você é o meu filho, Esaú? O meu primogênito? Claro, claro, claro. Chega aqui para mim, vê se é você mesmo. Aí chegou, o velho estava meio ruim da vista, porque o impostor, ele não respeita nem quem tem deficiência física. Nem quem tem deficiência física ele respeita. Encosta aqui, encostou, apalpou, disse: poxa vida, o cheiro é do meu filho, o cheiro do campo. As mãos é do meu filho, mas a voz está com a voz de Jacó. Por mais disfarçado que o impostor esteja, ele ainda deixa sempre uma grande interrogação: será? O camarada diz para você: olha, vai lá no banco, porque lá no banco eu depositei para você 5 mil reais. E você diz: mas será? Será? Ontem eu fui pagar uma conta no banco e numa caixa do lado tinha duas senhoras, já brigando com o rapaz do caixa, porque ela mora em Extrema, acho que é Minas Gerais esse negócio. E ela fez uma viagem lá de Extrema até a agência dali do Banco do Brasil, porque ela recebeu uma ligação que alguém tinha feito um depósito de 5 mil para ela. Aí o caixa disse: não tem depósito. Não, o senhor está querendo me enganar, o dinheiro está aí, a pessoa me ligou. Não, mas não tem esses 5 mil. O único depósito que tem aqui é 50 centavos. Ela disse: mas como que eu faço uma viagem desse tamanho para alguém me fazer passar com uma... Pois é, minha senhora, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. O impostor, ele sempre deixa algum sinal de que não é verdadeiro. A mentira está aí, cai quem quer, né? O impostor sempre, se ele sabe que o ambiente é um ambiente religioso, ele vem falar religiosamente. Se ele sabe que o ambiente é um ambiente de balada, ele vai bailar também. Ele é um impostor. Ele vive usando disfarce, 1001 faceta. E Jacó está lá, e o pai já descobriu que a voz era de Jacó, que a roupa podia ser de Esaú. Ele nem parou para pensar: bom, quem sabe Esaú emprestou essa roupa, eu conheço, esse cheiro eu conheço. E tocou. Olha, o tato dele funcionou pensando que há uma grande diferença entre pelo humano e pelo de animal. O pelo de animal é diferente do pelo humano. Ele enganou. O cheiro é diferente. Um filho cheira de um jeito e o outro cheira do outro, ainda que esteja 15 dias sem tomar banho. Há uma diferença no cheiro. O cheiro da roupa. Mas o que não deixava dúvida era a voz, porque todos os pais conhecem o timbre da voz do seu filho. Sabe que você pode até tentar imitar, mas você não consegue. Chega uma hora que você solta. A maior digital da sua personalidade está na sua voz, porque a voz é o falar da alma. É tu, meu filho Esaú? Sou teu filho Esaú. Não respeitou nem um velhinho que estava começando a ficar cego. Ele não respeita. Ele quer tirar vantagem. Ele quer fazer aquilo pelo qual ele sempre foi acostumado a fazer. Bom, traz aqui a comida. Ele trouxe a comida e o velho comeu a comida, beijou o menino e o abençoou. Então, com o seu jeito, por 2 oportunidades, ele havia conseguido aquilo que tinha maquinado. O grande problema do impostor é que ele começa dando pequenos golpes. E como ele vai ficando prático, ele vai dando golpes maiores. E ele pensa: nunca ninguém vai descobrir, nunca ninguém vai saber.
pode enganar o irmão, pode enganar o pai, mas Deus jamais será enganado. Deus conhece, Deus sabe. Por mais que usamos algum disfarce, por mais que queiramos passar por outra pessoa, Deus sabe quem nós somos. Ele nos conhece por dentro, por fora, de lado e de todas as maneiras Ele nos conhece. Não tem como enganá-lo. Mas o impostor, tratando com os homens, diz: ó, fui bem sucedido com meu irmão, fui bem sucedido com meu pai, então eu tenho tudo para ser um homem bem sucedido desta forma. No caminho que ele vai fugindo do seu irmão para Padã Arã, ele tem um sonho. Olha a misericórdia de Deus. Ele tem um sonho. Era Deus chamando a atenção de Jacó. Jacó, eu não sou a favor da forma como você utilizou para a primogenitura do seu irmão e para a bênção do seu pai. Porque se Deus tem uma promessa para você e para mim, eu não posso usar de maneira alguma de meios não lícitos para que a promessa se concretize. Não é tirando o tapete de alguém para que eu suba. Não é causando dificuldade para alguém para que eu possa chegar naquele posicionamento. Não. O que Jacó tinha que fazer? Orar e esperar. Porque o caminho das promessas de Deus sempre são mais suaves quando nós não viemos com a nossa mão para tentar fazer a vontade de Deus. Deus não precisa da minha ajuda e nem da tua ajuda para cumprir aquilo que Ele já prometeu na nossa vida. Ele não precisa. Eu vou dar uma ajudinha para Deus aqui porque... Não, meu irmão. Deus sabe aonde você está, sabe o que te prometeu, sabe o que vai fazer de você, e na hora dele a porta abre, a bênção chega, e é sem dores, é sem sofrimento. Quando Jacó tem aquele sonho, ele acorda assustado. Olha o susto dele. Este não é outro lugar, senão a porta do céu e a casa de Deus. O desespero tomou conta dele. Aí ele já logo fez um voto. E se você notar o voto que ele fez: se me deres comida para comer, roupa para vestir, se for em paz, voltar em paz, então o Senhor será o meu Deus. Ele já queria passar rasteiro em Deus, porque ele queria primeiro a bênção para depois tornar-se alguém de Deus. Se o Senhor fizer isso, então o Senhor será o meu Deus. Mas se o Senhor não fizer, está lascado comigo, eu não quero saber do Senhor. Esta era a proposta de Jacó. Só que Deus age por caminhos que a gente não espera. Para todo impostor, Deus tem um mestre impostor em uma paragem. Jacó cai na mão do sogro. Se Jacó era liso, o sogro era liso e ainda com óleo de peroba em todo o corpo. Você já viu aquele pau de sebo? O Labão, rapaz, aquilo dava nó em pingo d'água. Pensa num sujeito. E Deus estava mandando o quê? Jacó para a boca do furacão. Porque Jacó pensou: com o meu jeito eu consigo dobrar todo mundo. Eu vou chegar lá e beleza e maravilha. Porém as coisas não saíram como Jacó pensava. Ele chega lá e o primeiro problema que ele tem é que ele se apaixonou de chegada. E um homem apaixonado, irmão, ele perde toda a sua engenhosidade. Quando ele viu Raquel, chegando com as ovelhas, ele abriu a boca no mundo a chorar. Foi um amor de choro. Não tem um amor assim que dá vontade até de chorar, ou você até chora. Ele chorou. A alegria foi tanto, o amor foi tanto, o coração estalou. E um homem apaixonado fica mais fácil ainda para ser enrolado.
Ele solta o cartão, as notas de 200, a senha do banco e tudo mais. De vez em quando aparece um dizendo: eu acreditei nela. Levou tudo, pastor, levou tudo. Esses dias mandaram um vídeo para mim rir na internet, dizia assim: quando eu fiquei com ela, ela não tinha nem o título de eleitor, era que nem bujão, só tinha um registro. Tinha nada. Aí levou tudo, deixou o camarada batendo palma com uma mão só. Porque sujeito apaixonado, sujeito cheio de amor, ele dá não somente os anéis, ele dá os dedos também, leva tudo. Leva tudo. E ele já chegou lá, nesta casa. A menina avisou: olha, chegou um parente do senhor aí. Quando chegaram era Jacó. 30 dias Jacó está ali, né? Cheio de amores. A menina passava para lá, aquele olho deles brilhava. Passava para cá, o olho brilhava. Disse: eita, Jesus Nazareno. Aí o Labão disse: rapaz, não é porque você é meu parente, você vai ficar comendo e bebendo aqui em casa assim, não, é? Não, aqui em casa todo mundo trabalha. Diz para mim qual é o seu salário. E o boboca já abriu a boca: eu te trabalho 7 anos pela tua filha. 7 anos! Você já imaginou? É muito amor envolvido. 7 anos de serviço. Bom, eu não posso falar muito, porque eu estou trabalhando há 37 anos, né? Levo 30 aí na frente. 7 anos. E a Bíblia diz que aqueles dias parece que passaram como um atrás do outro, e foram rápido. No dia da consumação do casamento, da boda, o Labão, lembra dele? O ensaboado, jeitosamente colocou a filha feia, a feiosa lá no leito de Jacó. Mas o abestado tinha bebido muito e nem percebeu, porque a outra menina, por nome de Leia, era daquela que você está aqui e ela está olhando para você, mas olhando lá para a caixa de som, os olhos atravessados assim, parecia aquela boneca Church, parecia que mas estava de noite, não tinha luz, tudo escuro. Jeitosamente fizeram a troca. No outro dia, quando passou a cachaçada, que ele olha e olha do lado, aqueles olhos atravessados assim, o desespero toma conta dele. Aí ele foi sentir o amargor daquilo que ele havia semeado, porque o de mal que você semeia, você também colhe. O bom você semeia e colhe, o mal também. As sementes que semeamos, nós colhemos. Muitas vezes o homem engana a esposa, trai a esposa com outra, ou então deixa a esposa porque cometeu uma traição. Ele volta a casar com alguém, aquela outra pessoa acaba traindo ele do mesmo jeito. A vida é assim. E o pior não é nada, você planta uma semente, mas a colheita de uma semente muitas vezes pode ser um pomar inteiro. Esta é a questão, porque a colheita é maior do que a semeadura. Porque quando você semeia, é alguns grãos, mas na hora de colher é com juro, correção monetária e outras questões por cima. Então Jacó agora está recebendo. E quando ele vai reclamar, o sogro já diz: não, cumpra a semana dessa e depois eu vou te dar a outra por mais 7 anos. Ele trabalhou 14 anos por Raquel. 14 anos por Raquel. Ele não trabalhou nem um dia por Lia. Não, ele não queria saber de Lia. Quem quer saber das coisas feias? Você está disposto a trabalhar por coisa bonita, foi esse o trato. Mas lhe deram uma coisa feia lá, ué. E ele então teve que trabalhar 14 anos. 14 anos. Foi enganado. Você pode imaginar como ele gostava do sogro. Toda vez que ele via o sogro, ele entrava no manto. Ai, se eu te pego, eu te arrebento, sogro. Foi enganado, sentiu a dor do que ser enganado.
Aí fizeram um trato de salário lá, 10 vezes o sogro mudava o salário dele para lá, para cá. E Jacó desesperado, era noite, era geada, era frio, era calor, e o bichinho estava morrendo. Até um dia que fizeram um negócio: vamos fazer o seguinte: o rebanho que produzir malhado, salpicado, listado é seu, o meu são os brancos. Tá bom. E Jacó foi colocar em prática de novo a sua forma do engano. Ele quer enganar até animal. Até animal ele engana. Quantas vezes que a gente vê um impostor que vai fazer um assalto, ele consegue enganar o Doberman do quintal da casa? Consegue. E Jacó agora vai então fazer o quê? Colocar em prática o que ele mais sabe fazer: enganar. Descasca umas varas, coloca no lugar onde os animais vinham beber, jeitosamente, para que quando os animais viessem, olhassem para as varas e estivessem dando a luz, disse: haja um poder não sei da onde, e esses animais saiam alistados, salpicados e assim por diante. Ele pensou que era a sua forma de ser, mas Deus estava tratando com ele. Deus estava tratando com ele. O desejo de Jacó era ser Esaú. Ele queria ser Esaú. E ele estava trabalhando por isso. Ele estava enganando, estava suplantando, estava impostando, ele estava fazendo de tudo. Ele queria chegar ao coração do pai. Ele era um impostor. Mas Deus tinha marcado com ele um dia que não tinha como escapar. No vale de Jaboque, foi aquele encontro tremendo de Jacó com Deus. Ele passa todas as suas famílias, seus pertences, e volta para o vale. E fica ali no vale, quando de repente aparece um personagem. E ele atraca com aquele personagem. Ele está cansado de lutar. Ele está cansado de utilizar daquele artifício que ele sempre utilizou, que era ser um impostor. Mas quando ele abraça aquele ser, alguma coisa deve ter acontecido com ele. Ele pensou em si: não estou abraçando com alguém comum, não estou abraçando com alguém desta terra. E atraca com todas as suas forças. Foi tão grande aquela batalha, que o próprio anjo da face do Senhor disse: me solta, me solta. O dia vinha amanhecendo e Jacó não soltava. E Jacó disse: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Por mais que ele tinha recebido a primogenitura do seu irmão, ele não se sentia abençoado. Por mais que o pai dele tinha abençoado ele, ele não se sentia abençoado. Por mais que ele tinha tido uma visão da escada de anjos subindo e descendo, ele não se sentia abençoado. Por mais que ele tinha progredido com os borreguinhos do rebanho, mas ele não se sentia abençoado. Ele não sentia a bênção de Deus dentro dele. Para ele entendeu que tudo até ali tinha sido truques e mais truques que ele tinha tirado da cartola para chegar aonde tinha chegado. Mas lá dentro dele era um homem frustrado. Lá dentro dele era um coração sem vida, era uma pedra dentro de si. Era um Jacó que, por mais que tinha uma promessa antes de nascer, por mais que tinha conseguido de uma forma não lícita a primogenitura e também a bênção do pai, mas lá dentro ele não sentia ser abençoado, porque ele vivia de engano. E a bênção de Deus não fica sobre a vida daqueles que vivem de engano. Deus não abençoa quem vive de impostar-se. Deus não abençoa pessoas que vivem disfarçada como cristão dentro do seu redil. Deus conhece as suas ovelhas. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e dela eu sou conhecido. Podemos enganar o homem, podemos enganar a família, podemos enganar quem quer que seja, mas Deus nós não conseguimos enganar. Ele conhece a gente, Ele sabe quem somos. Jacó era este homem, abraçou e disse: me abençoa. Se o Senhor não me abençoar, eu não te largo.
Jacó, o sonho dele era ser Esaú. Mas Deus não queria que Jacó fosse Esaú. E também não queria que Jacó fosse Jacó. Não. Deus não queria que Jacó fosse Jacó. E nem que fosse Esaú. Deus não quer que você seja outra pessoa. Deus quer que eu e você sejamos nós mesmos. Ele não quer que a gente viva de disfarce, camuflados. Não. Ele quer que a gente seja a gente mesmo. Porque Ele nos criou como somos. Nós é que buscamos impostar alguma coisa em nossas vidas. E não funciona. Os logros ou as vitórias que a gente tem com certos impostagem que praticamos, não traz bênção, pessoal. Pode trazer alegria momentânea. Enganei mais um. Enganei o bobo na casca do ovo. Quem caiu, caiu 1º de abril. A gente pode estar enganando um e outro, mas vai chegar um momento que a gente é afrontado com a realidade. Deus faz a gente recapacitar, como fez com Jacó. Como é seu nome? Como é seu nome? Ele sabia que se ele soltasse o nome, atrás do nome estava todas as armadilhas que ele tinha praticado até ali. Como é teu nome? Ali não dava para ele falar, eu sou Esaú. Para Isaac ele disse, eu sou o teu primogênito, Esaú. Mas para aquele anjo não dá para falar, eu sou Esaú. Diante de Deus não dá para a gente disfarçar ou camuflar. Nós vamos dizer o que somos, o que temos e o que esperamos ser. Como é o teu nome? Eu sou Jacó. Estou cansado, mas é isso que eu sou. Desde o dia que eu nasci agarrado no calcanhar do meu irmão, eu tenho praticado aquilo que é o meu nome. É isso que eu sou. Estou cansado de mim, não sinto-me abençoado. E o anjo disse, você não será mais Jacó. Você não será mais Jacó. Lembra do que disse o filho pródigo? Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus trabalhadores. Ele se contentaria em trabalho do campo, em tornar alguém postergado ou tirado do vínculo familiar. Mas o pai surpreendeu ele. Assim como Jacó foi surpreendido naquela noite, naquela madrugada. Naquele momento, o pai disse, trazei depressa o melhor vestido, e vestiu. Trazei o anel, coloca no dedo dele. O anel era o selo de autoridade familiar, era o anel que selava as escrituras, as compras, contrato. O anel, traga o anel, ponha no dedo dele. Traga o melhor vestido, traga a sandália. Mate o bezerro cevado, porque este meu filho, ele queria ser servo, e o pai disse, você não vai rebaixar de jeito nenhum, você é filho, e filho não desce o escalão para servo. O filho permanece sempre no escalão de servo, ainda que errado, ainda que impostando, ainda que metendo a mão para lá e para cá, mas ele continua sendo filho. Aonde você vai? Vou na penitenciária visitar o meu filho. Está lá na penitenciária, está lá longe, está lá jogado, mas é meu filho. E quando você erra, quando você mete o pé na jaca, Deus não olha lá do céu e disse, esse não é mais meu filho. Ao contrário, Deus disse, é meu filho. E o diabo ainda passa por lá e diz, cada filho que o Senhor tem, hein? E diz, mas eu vou mudar ele, eu vou mudar. Eu creio que o diabo muitas vezes falou para Deus,
Está vendo? Isso acontece de fazer promessa e abrir a boca e fazer promessa antes das coisas acontecerem. Foi fazer promessa para o sujeito antes de nascer? Não tem aquele refrão que a gente fala, está contando com o ovo da galinha antes de botar? Era o que o diabo dizia para Deus. Vai fazer promessa. Está vendo no que deu esse menino? E Deus olhava para o diabo e disse: a história ainda não terminou. Não terminou. Deus tinha marcado com Jacó naquele vale. Jacó não sabia, mas Deus sabia. É aqui, neste vale, que a coisa vai mudar. Até hoje você foi conhecido por isso. Você não se chamará mais Jacó. Também não vai chamar Esaú, porque o que eu tenho para Esaú é de Esaú, e o que eu tenho para você é para você. Pare de querer pegar carona na bênção dos outros. Pare de querer ser outro que você não é. A minha bênção, quando eu disse que ia te abençoar, era para você, na sua personalidade. O seu caráter te levou para muitas partes, mas eu estou te trazendo de volta. Eu estou te colocando de volta no lugar que eu sempre quis que você estivesse. E para começar este novo relacionamento com você, eu já vou mudando o seu nome. E se eu mudar o seu nome, eu também te darei as características daquilo que o nome tem. A partir de hoje você vai chamar Israel. De impostor para Israel, Deus mexeu na ferida, tocou aonde realmente precisava ser tocado, porque quando Deus toca, Ele toca lá naquele lugar que precisa ser tocado. Coisas em nossas vidas que precisam ser mudadas, situações que precisam ser transformadas, que nós já não conseguimos mais continuar impostando, disfarçando e utilizando de subterfúgios para conseguir algumas coisas. Não. Ali diante daquele anjo, o Jacó entendeu que ele já não podia mais. Que ele já não podia mais. Ele estava entregando as armas. Por mais que ele já estava querendo enganar o seu irmão por segunda vez com um presente, mandando presente na frente para aplacar a ira do irmão. Ele sentiu que ele já não podia mais lutar com as suas forças, já não podia mais lutar com os seus jeitos, já não podia mais viver disfarçando, já não podia mais viver impostando. Agora era ele Deus, e Deus e ele. Agora ele estava diante de alguém que o conhecia, diante de alguém que podia mudá-lo, de alguém que podia realmente fazer algo diferente nele. E ele disse: eu sou Jacó. Sou Jacó. O anjo disse: não chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Se você vê, a palavra luta está inserida ali. Lutaste com os homens e com Deus, e prevaleceste. A luta que Jacó teve com os homens foram os seus meios. A luta que Jacó teve com Deus, como que Jacó poderia segurar aquele anjo? Como que Jacó poderia abraçar aquele anjo e ficar agarrado com ele? Bastava o anjo dar um sopro, bastava o anjo desaparecer. Mas eu acredito que por mais que Jacó tivesse vencido muitas batalhas com seus jeitos, ele sabia, e muitas noites, porque todo mundo que vive de engano, de madrugada quando acorda, chora. Eu não quero ser assim. A prostituta, ela não quer ser prostituta. O viciado em entorpecente, ele não quer ser um viciado em entorpecente. O que pegou um caminho transviado, ele não quer este caminho. O próprio crente, que é viciado em certas ramificações de pecado, ele não quer isso. Ele chora de madrugada. Ele acorda no meio da noite, pensando: meu Deus, como eu sou uma pessoa tão errada, como eu sou uma pessoa tão equivocada da vida. Eu não queria ser assim. E Jacó era isso.
Ele acordava, ou então estava cuidando das ovelhas, olhava para o céu, para as estrelas e dizia: isso sou eu, um impostor. A imagem do seu irmão comendo o prato de lentilha não saía da sua mente. Ele vestido com a roupa de gala do seu irmão e com o couro do animal nos braços e no pescoço, enganando o seu pai, não saía da sua mente. Tudo o que ele fazia de errado, a Bíblia não conta tudo, mas eu creio que para quem começou assim, já estava muito profissional no ramo. Mas tudo o que ele fazia, ele pensava: estou morto, eu não queria ser assim, eu não queria fazer isso, eu queria ser diferente, eu só queria ser Esaú, eu só queria que meu pai me amasse, assim como ama Esaú. Ele não queria ser assim. E Deus disse: você não vai ser mais assim. Deus mudou a história daquele homem, mudou o seu perfil, mudou tudo nele. Daquele vale ele sai, nome novo, homem novo. Havia algo nele. É tão real que diante de Faraó, ele o abençoa, Faraó. Faraó tinha a autoridade do reino, mas não tinha a autoridade da bênção. Jacó não tinha a autoridade do reino, mas Jacó tinha a bênção. Muito diferente do seu pai, que tinha uma bênção só. Jacó tinha a bênção para ele, tinha a bênção para Faraó e tinha a bênção para os seus filhos. E não era uma bênção de engano, era uma verdadeira bênção. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Que colocamos fora de nossas vidas toda a camuflagem espiritual e vamos de rosto descoberto para diante de Deus. Ele nos conhece e nos vê, e Ele pode consertar-nos. Ele pode tirar aquilo que está nos causando certas dificuldades na vida e colocar coisas boas, coisas santas. E quando terminar a nossa jornada, nós possamos ter a força, como Jacó teve a força de levantar as mãos para abençoar os filhos de José, para levantar as mãos e abençoar José, para levantar as mãos e abençoar os seus filhos. Tenhamos um final feliz. O nosso final não vai ser um final de impostador. O nosso final não será um final de enganador. Na lápide da nossa cova não vai estar escrito Jacó. Na lápide da nossa cova vai estar escrito Israel, príncipe de Deus. Vai estar isso lá. Então, meu querido irmão, vale a pena vir para diante de Deus. Ficamos em pé, por favor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se Ele mudou Jacó, Ele pode mudar-nos. Se Ele transformou a vida de Jacó, Ele pode transformar-nos. Pode ser que nós temos... Jacó tinha uma divisão na vida, né? Antes de Jaboque e depois do Jaboque. Aquilo ficou marcado na vida dele. Todo o passado de Jacó morreu ali no Jaboque, e todo o futuro nasceu no Jaboque. Todo o nosso passado morreu na cruz, e todo o nosso futuro nasceu na cruz. Todos os nossos erros ficaram sepultados na sepultura de Jesus, e nos ressurgimos com Ele em novidade de vida, para viver uma vida de santidade e de bênção. Pai, no nome do Senhor Jesus, ante a Tua presença nesta noite, queremos Te agradecer por todas as bênçãos recebidas de Tuas mãos. Ajuda-nos e muda-nos, para que sejamos a pessoa pela qual o Senhor na eternidade já havia desenhado e destinado. Meu Senhor e meu Deus, que o Teu nome em nossa vida seja glorificado cada dia, e nós viveremos para Te adorar,
para te glorificar e exaltar o teu nome hoje e sempre. Também te damos graças pelo privilégio que nos concede hoje de entregar ao Senhor a nossa oferta, a nossa contribuição, porque fazemos com alegria do fundo da nossa alma, em Cristo Jesus, nosso Senhor.